Olá, eu sou o Emerson Ramos, seminarista e pastor da Igreja Presbiteriana em Congonhas, Minas Gerais. E como todos já sabem, nós vamos continuar hoje o nosso curso preparatório para novos membros a serem recebidos na nossa congregação. Hoje a nossa lição é a número 12. Passamos do meio do nosso curso. Portanto, meus irmãos, perseverem até o fim, porque na vossa perseverança está a sua salvação, como nós vimos em nossa última lição. Hoje nós continuaremos, aliás, na nossa penúltima lição. Hoje nós continuaremos tratando aquilo que começamos na lição passada, sobre os sacramentos. Na lição passada nós vimos a respeito do batismo. Nessa lição nós aprenderemos a respeito da Santa Ceia do Senhor. Para aqueles que precisam assistir essa aula e preparar um relatório, os versículos a serem memorizados são Lucas 22, 19 e 20 e também 1 Coríntios 11, 28. Então, esses dois jogos de versículos, Lucas 22, 19 a 20 e também 1 Coríntios 11, 28. Vamos lá? Bom, em nossa última lição, nós começamos a estudar a respeito dos sacramentos. Nós aprendemos que os sacramentos são selos e sinais que confirmam e significam as bênçãos espirituais que Cristo conquistou para o seu povo amado. Nós também aprendemos sobre o batismo, e que é exemplo do que acontecia na igreja do Antigo Testamento, que aplicava a circuncisão, que era o selo, o sinal, o símbolo da justificação pela fé aos seus filhos de 8 dias de idade. Mesmo que esses não tivessem fé em si mesmos, nós, por causa da convicção da continuação pactual, da aliança feita com Abraão e por meio desse, com seus descendentes, nós da Igreja Presbiteriana do Brasil, também aplicamos o batismo, que igualmente significa a justificação pela fé, aos nossos filhos também. Não porque eles tenham fé em si mesmos, mas por causa da fé que nós temos do pacto que Deus fez conosco. E assim nós os ensinamos e que eles fazem parte da família pactual do Senhor, ainda que eles mesmos tenham que exercer fé no futuro para que sejam encontrados justos diante do Senhor. Hoje nós terminaremos nossa lição sobre os sacramentos e nós estudaremos a santa ordenança da Santa Ceia do Senhor. Essa que foi estabelecida pelo próprio Cristo durante os dias em que ele viveu entre nós. Ouçamos então a pergunta 96 do breve catecismo de Westminster. O que é a ceia do Senhor? Em resposta, nós lemos: a ceia do Senhor é o sacramento no qual, dando-se e recebendo-se o pão e vinho, conforme a instrução de Cristo, se anuncia a sua morte, e aqueles que participam dignamente tornam-se, não de uma maneira corporal e carnal, mas pela fé, participantes do seu corpo e do seu sangue, com todas as suas bênçãos para o seu alimento, ou para o alimento da sua alma, para o alimento da sua fé. O breve catecismo de Westminster, ele começa afirmando que a ceia do Senhor é um sacramento. Como nós vimos na lição passada, um sacramento é um santo mandamento ordenado diretamente pelo Senhor Jesus, enquanto ele habitou entre nós durante os dias da sua vida humana. Nós encontramos de algo muito comovente na instituição deste sacramento. Por quê? Porque ele foi instituído, ele foi ordenado pelo Senhor na noite em que ele foi traído. Aquela amarga noite, ela foi registrada nos evangelhos. E no evangelho de Lucas, nós lemos as seguintes palavras do nosso Salvador. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Ou seja, eu não estarei mais entre vocês. Então, eu não estarei fisicamente entre vocês. Por isso, vocês precisarão celebrar esse ato para lembrar que eu habitei entre vós.
e que depois nós vamos ver, ele também tornará para vós. E o texto continua dizendo: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue derramado por vós. Meus queridos, o que é que o pão e o vinho significam nos elementos, como elementos da ceia? Na verdade, qual é o significado da ceia do Senhor? O breve catecismo, ele nos diz que nesse sacramento se dá e se recebe o pão. A exemplo do que acontece com o batismo, neste sacramento também são utilizados elementos físicos. No batismo a água, aqui o pão e o vinho. E esses servem, significam, apontam para realidades espirituais. A Confissão de Westminster, parafraseando as palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, 28, diz que na noite em que foi traído, nosso Senhor instituiu o sacramento de seu corpo e do seu sangue. O pão e o vinho, eles apontam para a realidade do corpo moído do Senhor Jesus Cristo na cruz. Apontam para a realidade do seu sangue derramado na cruz do Calvário. O que foi feito substitutivamente pelo povo do Senhor. O pão e o vinho, eles revelam o sacrifício que Jesus fez de si mesmo para a remissão do pecado do seu povo. A Santa Ceia, portanto, ela nos lembra que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo através do sacrifício de si mesmo. Ele tirou os meus pecados por meio do seu sacrifício, por meio do seu sofrimento e por meio da sua morte. Ele tirou o pecado do seu povo e de todo aquele que nele confia. Dix Horn, um comentador da Confissão de Fé de Westminster, ele diz que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ao instituir a ceia, ele mostrou, ele comeu e ele recebeu os elementos. O pão e o vinho, contudo, as palavras dele enfatizaram não os elementos físicos da ceia, mas a realidade que eles representavam. Era justamente isso que Jesus tinha em mente quando ele afirmou: isto é o meu corpo oferecido por vós, e este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Então, na mente de Jesus, aqueles elementos físicos não eram literalmente o seu corpo e o seu sangue. Eles representavam aquilo que Cristo haveria de fazer em breve, em benefício dos seus apóstolos e de todos os crentes que estão espalhados por todo o mundo através dos séculos. A Santa Ceia, portanto, ela representa a expiação vicária do Senhor Jesus, ou seja, a morte substitutiva de Cristo em benefício do seu povo. Na Santa Ceia, meus irmãos, nós podemos dizer que existe uma representação da crucificação do Senhor Jesus. Bom, deixe-me ilustrar isso da seguinte forma. Quando eu pego uma foto do Davi, o meu filho mais velho, que foi tirada imediatamente após o seu nascimento, a minha mente ela é instantaneamente transportada para a sala na qual o meu filho nasceu quando nós morávamos nos Estados Unidos. Sim, eu me lembro com detalhes do dia do nascimento dele. Eu me lembro exatamente, eu consigo recriar a imagem de como eu fui o primeiro a segurá-lo nos braços. Eu consigo lembrar da textura, da firmeza do cordão umbilical quando eu o cortei. Eu consigo, quase que de forma física, ouvir o choro do meu filho, ver os olhos. Eu me lembro exatamente dos seus olhos tentando se adaptar ao excesso de luz externo que ele tinha que lidar com ela após o seu nascimento. Eu me lembro, sobretudo, como ele parou de chorar imediatamente quando eu e a mãe dele começamos a cantar a música que eu cantava para ele durante toda a gestação da minha esposa, a Josi. Meus queridos, de modo semelhante, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós devemos então praticar um exercício mental e nós precisamos recriar em nossas mentes
o Calvário, os sofrimentos do Senhor, porque a ceia representa justamente isso, os seus tormentos e mortes em benefício do seu povo. Por isso, quando participamos dos elementos da ceia, precisamos, ao tomar o pão e beber o cálice, recriar aquela mente, devemos nos remontar àquele lugar e como se nós mesmos estivéssemos presentes ali. A cruz, precisamos ver a cruz sendo carregada e as suas farpas penetrando a carne de Cristo dilacerada pelos chicotes. Nós precisamos ver, lembrar, ouvir o som das marteladas. Nós precisamos ver a carne sendo rasgada pelos pregos, o sofrimento por causa da traição. Nós precisamos lembrar que ele foi abandonado. Nós precisamos nos comover com a dor que ele teve ao carregar tudo aquilo sozinho, abandonado por todos e pelo próprio Pai, por ter ele tomado a culpa que era minha, que era sua, que era do povo Deus. Por quê? Porque ninguém além dele poderia fazer isso por nós. Por isso, quando você participar novamente da ceia, ou você, meu irmão, que está se preparando para poder participar da mesa do Senhor, lembre-se do que ela significa. Lembre-se que ela significa a morte do nosso Deus pela remissão dos seus pecados. Faça esse exercício imaginativo e ponha-se diante daquela cruz onde Jesus, o Filho de Deus, te amou e a si mesmo se entregou para separar você deste mundo tenebroso. É por isso que a Confissão de Fé de Westminster, em conformidade com as Escrituras, diz que o sacramento da ceia deve ser observado na Igreja de Cristo até o fim do mundo, para ser uma lembrança perpétua do sacrifício que, em sua morte, Jesus fez de si mesmo em benefício da sua Igreja. É por isso que, como vamos ver daqui a pouco, em 1 Coríntios, Paulo vai nos dizer, e o próprio Cristo, repetindo as palavras de Cristo, ele diz que nós devemos fazer isso em memória, ou seja, em lembrança daquilo que Cristo fez por nós, até que ele venha. Mas qual foi o propósito pelo qual o Senhor Jesus Cristo preparou uma ceia para os seus discípulos? Qual é o propósito da mesa do Senhor? O propósito da Santa Ceia é a edificação espiritual do povo eleito. Assim como os elementos físicos, o pão e o vinho, eles fortalecem e nutrem o corpo, assim também, meus irmãos, de modo representativo, espiritualmente falando, ao participarmos corretamente da mesa do Senhor, a ceia, ela nutrirá e fortalecerá a nossa fé, fortalecerá a nossa alma, renovando em nós a alegria de vivermos e a alegria de esperarmos até que o Senhor venha. A ceia representa que nós estamos unidos ao Senhor Jesus. Por isso é que está escrito que os que participam deste sacramento participam de todas as suas bênçãos para o alimento espiritual e crescimento em graça, conforme já vimos no nosso breve catecismo. A ceia do Senhor, meus irmãos, quando corretamente entendida, ela significa que Deus habitou entre nós, que ofereceu o seu corpo e o seu sangue para nos dar o perdão dos pecados. Ela significa a nossa união com Cristo, que nós fomos feitos herdeiros juntamente com o Senhor Jesus de todas as bênçãos celestes que a justiça de Cristo conquistou, ou que a justiça de Cristo conquistou para o seu povo eleito, que nós recebemos a adoção e que nós nunca, nem jamais, seremos deixados pelo nosso Pai Celeste. O conhecimento e a confiança nestas verdades não trazem, ou pelo menos não deveria trazer, verdadeiro fortalecimento à alma dos peregrinos que marcham rumo à cidade celestial? Bom, para minha alma, isso traz verdadeiro conforto e ânimo. E eu espero que entender isso também traga essa mesma esperança e força para a sua fé. Vamos entender um pouco mais sobre coisas importantes a respeito da ceia do Senhor. Diferentemente do que entende a doutrina católica,
Cristo, ele não está fisicamente, carnalmente, corporeamente presente na ceia do Senhor. Quando a Assembleia de Westminster registrou as palavras, não de uma forma corporal e carnal, mas pela fé os crentes se tornam participantes do corpo e do sangue do Senhor Jesus, ela estava tendo o cuidado de negar o engano católico que afirma que Jesus se encontra carnal e corporalmente presente nos elementos da ceia. A Confissão de Fé de Westminster nos ajuda a entender melhor essa verdade quando diz o seguinte: os elementos visíveis desse sacramento, ou seja, o pão e o vinho, são devidamente consagrados aos usos ordenados por Jesus. Tem tal relação com Cristo que às vezes são chamados verdadeiramente, mas só em sentido sacramental, ou seja, espiritual, pelos nomes das coisas que representam, a saber, o corpo e o sangue de Cristo. Embora isso ocorra em substância e natureza, eles de fato continuam a ser apenas pão e vinho, como eles eram antes da consagração. Isso está lá no capítulo 28, parágrafo 29, parágrafo 5 da Confissão de Fé de Westminster. O que o Breve Catecismo e a Confissão estão dizendo é que, apesar de a Bíblia às vezes chamar os elementos físicos consagrados, pão e vinho, pelo nome daquilo que representam, corpo e sangue, como nós vemos, por exemplo, nas palavras do Senhor Jesus, lá em Mateus 26 ao 28, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou o cálice, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Apesar destas palavras de Jesus, que parecem dizer, onde parece que ele está dizendo que aquele pão é a sua carne e aquele vinho é o seu sangue, esses elementos, eles nunca se transformaram na carne e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Ali o que Jesus estava fazendo era simplesmente substituindo a realidade pelo símbolo. A realidade era que o seu corpo e o seu sangue, o corpo seria moído e o sangue derramado. E o símbolo era representado pelo pão e pelo vinho. O que Jesus está usando é uma figura de linguagem. É como se eu dissesse que eu li Moisés, quando na verdade eu não li Moisés. Quando eu digo que eu li Moisés, eu estou simbolicamente dizendo que eu li os escritos de Moisés. Nesse sentido, espiritualmente falando, o pão e o vinho, pela fé, eles são verdadeiramente símbolos do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Logo, diferentemente dos católicos, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós não acreditamos de forma nenhuma que a substância do pão e do vinho são transformados literalmente e verdadeiramente na carne e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Não acreditamos que Cristo está fisicamente presente na celebração da ceia. Até porque, pensem comigo, se Jesus estiver fisicamente presente, não faz sentido nenhum nós fazermos isso em sua memória. Além disso, ele estaria sendo sacrificado novamente todas as vezes que a ceia é celebrada. Nós não cremos assim. Pelo contrário, cremos que pela fé, através do Espírito Santo, Jesus está verdadeira e espiritualmente presente na ceia, que aponta para o seu triunfo, o triunfo da sua morte sobre a cruz. Ao celebrar a ceia, meus irmãos, nós não estamos oferecendo uma oferta ao Senhor. Pelo contrário, o que nós estamos fazendo é celebrando em memória de Jesus a oferta que ele fez por nós diante do Senhor. Bom, o que foi que vimos até aqui? Nós já vimos que o sacramento da ceia, ele foi instituído pelo próprio Senhor Jesus na noite em que ele foi traído. Nós também vimos que a ceia significa a morte substitutiva de Jesus Cristo na cruz em benefício do seu povo. Nós vimos que o propósito da ceia é a edificação espiritual, da fé, da alma daqueles que comungam, que têm
participam da comunhão da mesa do Senhor. E por fim, nós aprendemos que a substância do pão e do vinho não se transforma na substância da carne e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas, ainda assim, pela fé, Jesus se faz espiritual e verdadeiramente presente no momento da celebração da ceia. Aqui só uma observação. Quando nós afirmamos que a doutrina católica fala sobre essa transubstanciação, ou seja, que a substância do pão e do vinho são mudados, nós não estamos dizendo que os católicos acreditam que o pão ou que aquela hóstia e que o sangue, ele fisicamente mudou em carne e sangue. Não. Quando nós falamos em questões metafísicas, tudo que existe possui substância e possui matéria. Matéria é aquilo que ocupa espaço no tempo e substância é a qualidade da matéria. Entende? Então, quando a doutrina da transubstanciação não diz que a matéria, aquela hóstia e o vinho se transformam literalmente em sangue e carne, mas eles ensinam que a substância, ou seja, a qualidade muda. A substância que preenche aquela matéria é verdadeiramente carne e verdadeiramente sangue, mas não que ali eles estejam mordendo um pedaço da carne ou bebendo um pouco do sangue do Senhor Jesus Cristo. É só para deixar esse ponto claro e não fazermos confusão. Bom, vamos agora analisar a pergunta 97 do breve catecismo de Westminster. O que se exige para participar dignamente da ceia do Senhor? A resposta diz: exige-se daqueles que desejam participar dignamente da ceia do Senhor que se examinem sobre o seu conhecimento em discernir o corpo do Senhor, sobre sua fé para se alimentar desse corpo, sobre o seu arrependimento, sobre o seu amor e nova obediência ao Senhor Jesus, para não suceder que vindo indignamente, comam para a sua própria condenação. A resposta de nosso catecismo fala das avaliações pessoais que cada indivíduo deve fazer de si mesmo para ver se de fato encontra-se digno da mesa do Senhor. Ou seja, se de fato é um membro do corpo do Senhor Jesus Cristo. Porém, antes de nós tratarmos desses tópicos pessoais que revelam ou não se a pessoa está apta a participar da ceia do Senhor, é muito importante, é necessário nós avaliarmos alguns requisitos essenciais para que a Santa Ceia do Senhor ela seja celebrada de modo digno da ordenança de Cristo, conforme nós aprendemos nas instruções apostólicas. A primeira coisa é que a ceia ela precisa ser celebrada na igreja e não individualmente. A Confissão de Fé de Westminster ensina que ambos os elementos da ceia devem ser oferecidos somente aos que se acham presentes na congregação. E isso está lá no capítulo 29, artigo 3 da Confissão de Fé de Westminster. Meus irmãos, o advento da internet ele tem sido uma bênção também para o povo de Deus. Sobretudo nesses tempos de pandemia, ela se tornou um instrumento para servir a vida da igreja. Por meio da internet, do uso da internet, o evangelho ele tem chegado a locais e países que antes demandaria milhares de centenas de reais e anos para que o evangelho pudesse chegar. Através da internet, o povo de Deus pode continuar se alimentando com a pregação da palavra através das ministrações que são transmitidas online. Dito isso, é muito importante dizer que a transmissão online da pregação da palavra não é, de modo nenhum, culto ao Senhor. O culto nas Escrituras sempre envolve a presença física daqueles que adoram. Exige a comunhão entre os santos. E no tocante à ceia, essa verdade também não muda. Dito isso, fica a seguinte pergunta:
Será que o indivíduo pode celebrar sozinho a ceia na sua casa, diante da TV, quando ele está assistindo um culto? As famílias podem celebrar sozinhas nas suas casas a ceia do Senhor? Será que nós podemos celebrar a ceia do Senhor fora do contexto da igreja? Bom, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, nos capítulos 10 e 11, ele nos apresenta uma detalhada descrição da celebração da ceia do Senhor na igreja de Corinto. E isso vai nos ajudar a responder as perguntas que nós fizemos agora há pouco. Vejamos, no capítulo 11, versículo 17 está escrito: porquanto vos ajuntais para melhor, não para melhor, senão para pior. 11:18 diz: porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. 11:20, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. 11:33 e 34. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros, para que não vos ajunteis para condenação. Esses textos nos mostram que Paulo escreveu a sua carta à igreja de Corinto, à igreja de Cristo que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamado para serem santos, conforme nós lemos em 1 Coríntios 1:2. Paulo não escreveu de modo nenhum a um grupo seleto ou separado dentro da igreja. Estes 5 versículos do capítulo 11, Paulo fala sobre a ceia do Senhor. Ali ele diz claramente que todos os crentes de Corinto, eles voluntariamente, como um só corpo, se reuniam de uma só vez, em um só lugar, para a celebração desse sacramento. O versículo 18, ele é muito claro, porque ali Paulo diz explicitamente que na celebração da ceia vos ajuntais na igreja. Isso significa, meus irmãos, que a ceia, para ser dignamente servida, deve ser celebrada na igreja local, no ajuntamento físico do povo de Deus. Nesse sentido, a ceia também aponta para a comunhão e a unidade existente no corpo do Senhor Jesus Cristo. O corpo de Cristo não está dilacerado, não é feito de partes desconectadas. A ceia do Senhor mostra que esse corpo é um só e que está unido. Sendo assim, indivíduos e grupos isolados dentro da igreja não devem de modo nenhum celebrar a ceia à parte do corpo local reunido. A única exceção para isso são aqueles casos em que há enfermidade ou então a idade impede que a pessoa se faça presente às reuniões da igreja. Essas duas situações, elas não podem de modo nenhum separar o verdadeiro crente de alimentar-se espiritualmente do corpo e do sangue do Senhor. Nesse caso, é dever de cada ministro levar os elementos da ceia juntamente com outros irmãos, para que haja comunhão do corpo. E então a ceia deve ser ministrada para essas pessoas. Mas não sendo esse o caso, ninguém tem o direito de tomar para si o ministrar a ceia isoladamente, a não ser que ele esteja reunido junto com o povo do Senhor. Um pai não pode arbitrariamente celebrar a ceia na sua casa para os seus filhos, porque ele não quer participar da ceia do Senhor na igreja de Cristo. Alguém não pode celebrar a ceia na sua casa enquanto ele está assistindo culto online, porque culto não é para assistir. Nós vamos à igreja para prestar culto e serviço ao Senhor. Portanto, a ceia, ela só é dignamente dada e recebida quando ela é praticada, quando ela é oferecida no contexto da igreja local. Agora, a próxima pergunta que nós precisamos considerar é a seguinte: como se participa dignamente da ceia do Senhor? A primeira coisa a ser dita é que somente os verdadeiros crentes podem participar da mesa do Senhor sem trazer sobre si condenação.
Isso porque, para participar da ceia dignamente, a pessoa ela deve certificar-se de que ela de fato conhece o que significa a ceia do Senhor e significa a morte e substitutiva de Cristo em lugar do seu povo. Em seguida, essa pessoa deve avaliar se a sua fé em Jesus é genuína, conforme 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Também essa pessoa deve avaliar como tem sido o seu relacionamento com o pecado. Se ela tem consciente e de forma crescente se separado do pecado para a santidade no Senhor. Porque todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Assim nos ensinou o apóstolo João em 1 João 3,6. E por fim, a pessoa que quer participar da ceia, ela deve avaliar como é o seu amor por Cristo, o qual se prova por um ardente desejo de prosseguir em conhecer o Senhor Jesus, por estar com Ele e, sobretudo, por meio da obediência aos seus mandamentos. Quem ama Jesus tem sede da sua presença e de viver em conformidade com a sua vontade. Assim, da mesma forma que uma pessoa sedenta, ela busca desesperadamente a água. E foi pensando nisso que Jesus disse em João 7,37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Alguém que ama o Senhor Jesus tem sede da sua presença. E ele também disse em João 14,21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Esse entendimento das coisas espirituais, fé em Jesus Cristo como Filho de Deus, Senhor e Salvador, arrependimento e separação do pecado, amor por Jesus e obediência aos seus mandamentos, são sinais que evidenciam uma verdadeira conversão. Portanto, um incrédulo nunca deve participar da Santa Ceia. Por isso é que a advertência de Paulo quanto à ceia, examina-te, pois, o homem a si mesmo, que nós lemos lá em 1 Coríntios 11:28, era uma ordem para que todas as pessoas que iam participar da ceia, verificasse se elas verdadeiramente encontravam-se a si mesmas firmes e unidas a Cristo mediante a fé. A exortação de Paulo ali examina-te a si mesmo para ver se na sua vida há evidência de que você nasceu de novo. É isso que Paulo está ordenando. Examina-te a ti mesmo. Veja se você está na fé. Você nasceu de novo. Você está em Cristo. Porque se você não fez isso, você come e bebe para a sua condenação. Agora, o que nós precisamos fazer é avaliar uma última importante questão a respeito da ceia do Senhor. Um crente que cometeu pecado ou que esteja em dúvida em relação à sua fé, ele deve deixar de participar da ceia do Senhor? Mais uma vez, são as palavras do apóstolo Paulo que vão nos socorrer em resposta a essa pergunta. Depois de descrever o modo comum e carnal com o qual os crentes em Corinto estavam tratando a mesa do Senhor, Paulo ordena que eles examinem-se a si mesmo. Ele diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois desse exame, depois de ver se essa pessoa está na fé, depois de ver se essa pessoa tem aborrecido o pecado, depois de ver se essa pessoa tem amado ao Senhor Jesus, se tem desejado aguardar os seus mandamentos, então, se houvesse nessa pessoa convicção de pecado, genuína disposição em abandonar tais pecados, desejo em amar o Senhor Jesus, de obedecer aos seus mandamentos, então, e só então, se as coisas fossem assim, essa pessoa deve comer o pão e beber o vinho. Logo, meus irmãos, todo homem que verdadeiramente tenha nascido de novo, ainda que tenha cometido algum pecado contra o Senhor, porém dele
tenha se arrependido, ou seja, tenha se mostrado contristado por causa do seu pecado, por causa da sua transgressão, e ainda que a sua fé naquele momento esteja em dúvida por causa desse pecado ou em qualquer outro motivo, ou por qualquer outro motivo que seja, ainda assim tal pessoa deve participar da mesa do Senhor. Afinal de contas, como nos ensina a nossa confissão de fé, os sacramentos, eles são para representar Cristo e os seus benefícios. Eles são para confirmar o nosso interesse no Senhor Jesus e também são para diferenciar visivelmente os que pertencem à igreja e o resto do mundo. Capítulo 27, parágrafo 1º da Confissão de Fé de Westminster. Agora pensem comigo. Se a ceia representa o benefício do perdão dos pecados em Cristo Jesus, se ela representa o interesse do crente em estar com Ele, se ela representa que eu não sou mais participante do mundo, mas que agora eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo, então, como é que um crente, ainda que tenha cometido um pecado, pode deixar de participar da ceia do Senhor? Se um crente, porque pecou, deixa de participar da ceia, então o que ele está dizendo ao mundo e a Cristo é: eu não pertenço ao Senhor, eu não tive os meus pecados perdoados, eu não tenho interesse por ti. Então, a mente desse cristão ainda é aquela mente que uma hora ele está salvo, uma hora ele pertence ao Senhor, uma hora ele tem interesse por Deus e outra hora ele está perdido, ele está condenado, ele não tem mais interesse pelo Senhor e já não pertence mais ao reino dos céus. Portanto, um cristão, ainda que tenha cometido pecado, não deve nunca deixar de participar da ceia do Senhor. Essas severas palavras de Paulo: aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Nossa, errei aqui. Vamos lá de novo então. Aquelas severas palavras de Paulo: aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus, pois quem come e bebe, come juízo para si. Então se dirigem a quem? Se dirigem não aos crentes genuínos, mas àquelas pessoas que acham que podem viver em um movimento entre o mundo e a igreja, entre a santificação e uma vida promíscua, pecaminosa, entre o domínio de Cristo e a direção do maligno. A igreja, na pessoa de seus oficiais, não deve nunca oferecer o sacramento, a ceia do Senhor aos ímpios. Usando aquelas duras palavras do Senhor Jesus, a igreja, representada pelos seus oficiais, não deve nunca dar aos cães o que é santo, ou lançar aos porcos o que são pérolas. Consequentemente, os que não apresentam um padrão digno de novo nascimento, ou que estejam vivendo de modo escandaloso, ainda que sinceramente desejem participar da ceia, ou professem, sinceramente pensem que acreditam no Senhor Jesus Cristo, essas pessoas sim devem ser excluídas da mesa da comunhão de Cristo. Por quê? Porque nelas não há evidências de que essa pessoa foi verdadeiramente salva. Essa pessoa que participa da mesa sem ter sido convertida a Cristo, essa pessoa come e bebe para condenação. Ela se torna réu, ou seja, ela se torna culpado de ser o assassino dos filhos de Deus. Por quê? Porque ela se aproxima da mesa que é santa, carregada de todos os seus pecados, da sua culpa. Ela então se apropria daqueles elementos que simbolizam a redenção, a morte substitutiva, o perdão dos pecados pela graça. Essa pessoa se aproxima desses elementos com desprezo, como se dissesse: eu não preciso da obra de Cristo, eu posso me apropriar da comunhão com Deus pelos meus méritos, independentemente da graça do Senhor Jesus Cristo.
Essas pessoas devem ser proibidas e separadas imediatamente de participarem da ceia do Senhor. Então vamos resumir o que nós vimos aqui hoje. O que aprendemos a respeito da ceia do Senhor foi que ela significa a morte expiatória do Senhor Jesus em favor do seu povo. Que o propósito da ceia é a edificação espiritual do povo de Deus. Que seus elementos físicos apontam para os benefícios espirituais e eternos que Cristo conquistou para o seu povo. E por fim, que Jesus Cristo, mediante a fé, se faz espiritual e verdadeiramente presente na ceia através do seu Espírito. Sobre o participar indignamente, nós aprendemos que a ceia só é dignamente servida quando ministrada na igreja local, quando toda a igreja se reúne para participar da mesa do Senhor. Que somente os crentes devem participar deste santo sacramento. Que a advertência de Paulo sobre participar indignamente, ela foi dirigida a incrédulos, hipócritas, pessoas que enganam e que talvez estivessem enganadas. Que todo crente, ainda que tenha dúvida e firmeza na sua fé, ou que tenha cometido algum pecado, ao examinar-se a si mesmo, arrependendo-se dos seus pecados e dispondo-se firmemente a sujeitar-se aos mandamentos do Senhor, ele deve participar da ceia do Senhor. E, por fim, nós também aprendemos que os que não apresentam sinais dignos de arrependimento ou vivem de modo a dar testemunho ou dar ao mundo motivos para que o nome do Senhor seja blasfemado entre as nações, entre os povos, essa pessoa deve ser sumariamente removida da mesa do Senhor. Ela deve ser impedida de participar da mesa do Senhor. E eu quero terminar com duas breves aplicações para a nossa vida. A primeira, ao participar da ceia, use a sua mente imaginativa. Recrie a noite da traição. Remonte todo o sofrimento de Cristo. Ao pôr o pão na boca, lembre-se dele sendo rasgado por causa dos seus pecados. Veja-o carregando as suas culpas, sendo abandonado pelo Pai, porque foi esse o meio que o Senhor escolheu para que os seus pecados fossem remidos e você pudesse ser reconciliado com Deus. Segundo, participe deste sacramento, trazendo à memória tudo ou todos os benefícios que foram conquistados por Cristo para você, para a edificação da sua alma. Lembre-se do perdão dos pecados, lembre-se da eterna adoção, da garantia de ressurreição dentre os mortos. Lembre-se que no fim o luto, a dor e a própria morte serão extinguidos. Lembre-se da promessa de Cristo que ele voltará, que com ele nós reinaremos pelos séculos dos séculos e nós com ele estaremos se permanecermos firmes na fé que ele nos deu. E isso acontecerá quando ele vier e nos chamar pelos nossos nomes. Portanto, que a ceia do Senhor seja uma bênção para a sua vida. Mas, se você tem feito de forma temerária, de modo hipócrita e falso, participado da mesa do Senhor, estremeça, porque você come e bebe para a sua própria destruição. Mas para você, ó crente, essa é a bênção de Deus que garante a sua unidade e união com o Senhor Jesus, que garante que você é filho, que você foi recebido e que a morte já não tem mais poder, que nenhum pecado, nenhuma condenação há para você, que você foi liberto tanto da condenação quanto do domínio do pecado que outrora era um senhor cruel sobre a sua vida. Que Deus os abençoe.